Eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero mais, nessa oportunidade, da segunda parte dessa coletânea, relatar mais um tema nesse estudo bíblico: os nomes e símbolos do Espírito Santo. Vamos para o texto áureo desse estudo, encontrado em Mateus capítulo 3 e versículo 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verdade prática. A pluralidade dos nomes e símbolos do Espírito Santo revela sua divindade, obra e ministério na vida da Igreja de Cristo. Quero fazer uso de alguns textos bíblicos nesta lição. O primeiro texto ao qual quero fazer uso nesse estudo bíblico se encontra no Evangelho de João, capítulo 16 e versículo de número 13. O Espírito Santo guia-nos em toda a verdade. O segundo texto, em São João, capítulo 16, versículo de número 8. O Espírito Santo convence do pecado. O terceiro texto ao qual quero fazer uso nesse estudo bíblico se encontra no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 26. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O quarto texto ao qual eu quero fazer uso se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo intercede por nós. O quinto texto ao qual eu quero fazer uso nesse estudo bíblico se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. O Espírito Santo confere poder para testemunhar. O sexto texto ao qual eu quero fazer uso nesse estudo bíblico se encontra em Romanos capítulo 8 e versículo 14. O Espírito Santo guia os filhos de Deus. Vamos para a leitura do texto de João, o Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 29 ao 33. Na segunda leitura será feita em Romanos capítulo 8, versículo 9, 10, 11, 14 e 15. São João capítulo 1, versículo 29 diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vi eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Segundo Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim, do versículo 9 ao versículo 15. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Versículo 11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. Versículo de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amados irmãos, adentraremos nesse momento a esse estudo sobre os símbolos do Espírito Santo. Esse estudo é um estudo analítico e sistemático da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada evidencia a centralidade da obra do Espírito Santo como o agente ativo de Deus, atuando na totalidade da criação, como diz Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 27. Através dos títulos e símbolos do Espírito, as Escrituras Sagradas revelam a pluralidade da ação que a terceira pessoa da Santíssima Trindade exerce na e através da Igreja. É preciso, porém, que não nos contentemos em apenas conhecê-lo teoricamente. Precisamos buscar uma experiência real com o Espírito Santo de Deus e valorizarmos devidamente a sua obra, pois ele é o agente divino que inclui o crente no corpo místico de Cristo e confirma a veracidade das Escrituras. O Espírito de Deus. Tudo isso ele faz. Eis o grande segredo de os cristãos entendemos a doutrina do Espírito Santo, ao contrário dos unicistas, que distorcem sobre a Trindade Santíssima. Creem apenas na unificação, mas nós, como cristãos, entendemos a doutrina da Trindade e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o amado e doce Espírito Santo. Deveremos conhecer a pluralidade dos nomes do Espírito Santo. Devemos definir o que é símbolos do Espírito Santo, símbolos, o que é símbolo bíblico, o que representa o símbolo bíblico. E até a conclusão dessa lição você vai conhecer a pluralidade dos nomes do Espírito Santo, você terá uma definição do que é símbolo bíblico e também vai saber as representações simbólicas do Espírito Santo. Amados, entraremos na introdução desta lição, para que com uma profundidade teológica sobre o Espírito Santo, possamos, na introdução desse assunto sobre o Espírito Santo, trazendo uma visão geral nessa introdução, possamos adentrar aos tópicos dessa lição. O Espírito Santo não é uma força, influência ou poder emanado de Deus. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sua atuação na Bíblia é marcante e plena. Vai do Gênesis ao Apocalipse. A palavra de Deus nos mostra como uma pessoa que age, decide, guia e cumpre o plano da salvação que o Pai traçou para a humanidade através do sacrifício vicário do seu unigênito Jesus Cristo. Nessa lição, estudaremos os nomes e símbolos do Espírito Santo, porque este assunto é tão importante. Porque este assunto é tão importante? Os nomes e símbolos do Espírito Santo
revela o seu caráter e obra. Se quisermos aprender mais a respeito da fé pentecostal, precisamos conhecer melhor o caráter e o ministério do Consolador. Palavra-chave sobre símbolo. O que você entende como símbolo? Quero relatar para você o que simboliza símbolo. Símbolo, aquilo que por princípio de analogia representa ou substitui outra coisa. Símbolo, aquilo que por princípio de analogia representa ou substitui outra coisa. Amados, também quero falar sobre os símbolos do Espírito Santo, adentrando ao primeiro tópico dessa lição, falando sobre a pluralidade dos nomes do Espírito Santo. O Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, como relata Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, a parte B do versículo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Em várias passagens da Bíblia aparece junto com as outras duas. E Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. São João 14, capítulo 14, versículo 16, a parte A do versículo. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Texto encontrado em Mateus 28, versículo 19, a parte B do versículo. A saudação apostólica, encontrada em 2 Coríntios 13, versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Como pessoa divina, a sua obra em benefício dos crentes é a de consolar. Foi chamado por Jesus de Consolador. São João 14, versículo 16. Também a sua obra está entre convencer do pecado, da justiça e do juízo. São João 16, versículo 8. Está também entre ensinar todas as coisas. Quem nos ensina todas as coisas? O Espírito Santo. São João 14, versículo 26. E também habitar em nós. São João 14, versículo 17. Interceder por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26. E dar frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Santificar. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. O Espírito Santo é que nos santifica. É ele que nos torna santo. Deveres para com o Espírito Santo. Devemos encher-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, a parte B do versículo. Segundo, não entristeçais o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Terceiro, não extingueis o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Muitas coisas conhecidas servem de ilustração à atividade do Espírito Santo. Sua operação é apresentada no Novo Testamento por meios de vários símbolos, como o óleo, a água, o vento, o selo, o penhor, o fogo. Sétimo, a pomba. E oitavo, a roupa. No tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre alguém para realizar um trabalho. Em seguida se retirava. Assim aconteceu com Bezaleel para fazer as obras de ouro, prata, cobre e pedras para o tabernáculo. Texto encontrado em Êxodo, o segundo livro da lei, capítulo 31 e versículo 2 ao 5. O Espírito Santo também veio sobre Sansão, com Sansão, para enfrentar um leão, para lutar contra os inimigos. Juízes 14, versículo 6. Juízes 15, versículo 4. Sansão era um juiz.
Veio também sobre Saul, com Saul, para profetizar no meio dos profetas. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. Com a vinda de Jesus, Deus mandou o Espírito Santo habitar conosco e ficar em nós. São João 14, versículo 17. A promessa foi cumprida no dia de Pentecostes. Antes, o Espírito Santo ainda não fora dado. São João 7, versículo 38 a 39. Agora, o Espírito Santo já nos foi dado. Primeira carta de João, capítulo 3, e versículo 24. E habita em nós. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, versículo 9, a parte B do versículo. Nos primeiros dias da igreja, os crentes eram unidos, interessados na palavra de Deus e na oração, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, versículo 42. Estavam dos 500 galileus, 380 desistiram, onde estavam no terceiro andar no cenáculo. Apenas os 120 permaneceram na oração, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Estavam cheios do Espírito Santo, versículo 4, e todos os dias havia conversões, versículo 47 do capítulo 2 de Atos. A maior necessidade do crente é esta, plenitude ou enchimento do Espírito Santo, recomendada em Efésios capítulo 5, versículo 18. A plenitude do Espírito Santo traz primeiro o reconhecimento do próprio pecado, acentua o amor fraternal, promovendo a paz e a reconciliação entre irmãos, e produz o amor pelas almas perdidas, incentivo para a evangelização. Hoje em dia, muitas igrejas estão vivendo época de apostasia, como disse Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Época onde as doutrinas são doutrina de demônios, onde homens têm dado lado à fraqueza, têm deixado a oração e uma vida cheia do Espírito de lado, e têm se tornado carnais e mundanos, e têm se apostado da fé. Mas a igreja que é cheia do Espírito Santo continua evangelizando, ganhando almas, sinais, prodígios e maravilhas. Acompanho essa igreja. Surgem grupos e indivíduos nas igrejas proclamando-se cheios do poder do Espírito Santo, mas sem essa característica que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 20. Se alguém só acusa os pecados alheios e não deixa os seus, produz divisão entre a igreja e, para formar os seus grupos, tira os crentes das outras congregações em vez de ganhar almas do mundo. Não mostra os frutos bons. Cumpre a profecia de Judas, os quais vos dizem que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo de Deus. Carta de Judas, a última carta antes do Apocalipse, versículo 18 e 19. Quem, nos frutos, só apresenta divisões de igrejas e relatórios falsos, é escarnecedor, sensual e não tem o Espírito. Segundo as expressões de Judas, que já o denunciou para cultivar a espiritualidade, temos de começar deixando de entristecer o Espírito Santo, evitando toda amargura, ira, malícia de nossos corações. Veja a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30 ao 31. Versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Fazer festa,
não com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Então o Espírito nos encherá em toda a sua plenitude e estaremos em condição de alcançar a bem-aventurança expressa nessas palavras. Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus, disse Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 8. Muitos outros aspectos da pessoa e da obra do Espírito Santo aparecem nas Escrituras Sagradas. O crente poderá ter abundância de poder e de paz examinando e pondo em prática as passagens que tratam do assunto. Há muitos títulos e nomes dados ao Espírito Santo. Entre outros o Espírito de vida, encontrado em Romanos 8, versículo 2, o Espírito de poder, 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7, o Espírito da graça, na carta aos Hebreus capítulo 10, versículo 29, em Isaías capítulo 11, versículo 2, vem mais 7 nomes que correspondem aos 7 Espíritos, de Apocalipse capítulo 1, versículo 4, capítulo 3 e versículo 1. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, conforme ele quer, e para o que for útil, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11. O Espírito Santo distribui os dons espirituais para o que for útil, para o que for necessário. Ele tem decisões, por isso que é ele que distribui, ele dá a quem quer os dons espirituais. Vejamos mais o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é um só, mas reúne 9 virtudes, que abrange os deveres de gratidão a Deus, de amor ao próximo e de cuidado para com a própria pessoa. O Espírito Santo produz o fruto quando o crente está de acordo com ele. O Espírito Santo produz frutos de acordo quando o crente está de acordo com ele. Vejamos bem. A condição é permanente. Sim, a condição é permanente. Em Jesus e a palavra de Jesus permanecer no crente. A condição de ter uma vida cheia do Espírito Santo e produzir frutos espirituais, a condição é permanecer em Jesus e a palavra de Jesus permanecer no crente, fiel e praticante dessa palavra. Como diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 7. No outro sentido, é acrescentar a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, a caridade. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, praticando essas coisas, ninguém será ocioso e nem estéril no conhecimento de Jesus Cristo. Vejamos, amados, entre os muitos símbolos do Espírito Santo, eu queria falar sobre a roupa. Quando Adão pecou, descobriu que estava nu e procurou fazer uma roupa para cobrir a sua nudez. Para isso, preparou uma faixa de folhas de figueira e, ouvindo a voz de Deus, escondeu-se entre as árvores, porque teve vergonha de aparecer. A roupa que ele fez não servia. Uma roupa digna do ambiente do céu, só o próprio Deus pode conceder. Realmente, uma roupa digna do jeito do céu, do estilo que Deus quer, só o próprio Deus pode conceder. A nossa justificação pela graça de Deus é comparada à roupa. Veja, no Salmo de número 132, verso de número 9. Ezequiel capítulo 16, versículo 10. E Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 8. Jesus disse aos discípulos, falando do Espírito Santo, que seriam revestidos de poder.
São Lucas 24, versículo 49, a parte B do versículo. Ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Gideão teve de enfrentar inimigos mais fortes do que ele. E para isso, o Espírito do Senhor o revestiu a Gideão. Veja, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 34. Revestido do Espírito. Sansão fazia todas aquelas grandes aventuras, aquelas atitudes heróicas de Sansão, devido ao revestimento com o Espírito Santo. E ele quem está de acordo com a vontade de Deus. Sansão estava de acordo com a vontade de Deus, era revestido do Espírito de Deus. E por isso que com uma queixada de jumenta fresca matou 1000 soldados filisteus. Por isso que Sansão pegou os portões da cidade de Gaza, pesando cerca de 13 a 14 toneladas, e levou até a montanha. Porque ele estava revestido do Espírito Santo de Deus. Jamais pela lógica e analisando a ciência da educação física, um homem teria uma força desse tamanho. Mas Sansão tinha porque não era dele. Ele estava revestido com o Espírito Santo de Deus. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, menciona Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 3. Alguém pode se envaidecer com o seu programa de trabalho, suas opiniões e seu relatório de atividades, e não estar de acordo com o Espírito Santo. Os crentes de Laodiceia pensavam que não lhe faltava nada, mas Deus reprovou aquela igreja e disse: aconselho-te que de mim compres vestidos brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Apocalipse 3, versículo 18, a parte A do versículo. Falemos de um dos símbolos do Espírito Santo, que seria a roupa. Falaremos do segundo símbolo do Espírito Santo, que é o óleo. Era o mesmo azeite de oliveira usado para ungir a tenda da congregação, os objetos sagrados e os sacerdotes para realizarem seu serviço. Com esta unção, eram considerados santificados, como está em Êxodo capítulo 30, versículo 25 ao 30. Quando o rei era investido no seu posto, recebia também a unção do azeite sagrado. No caso do rei Saul, no outro caso do rei Davi, quando o sumo sacerdote e profeta Samuel foi até Saul, ungiu. Da mesma forma, quando o profeta e sumo sacerdote Samuel foi até a casa de Jessé, o belemita, e ungiu Davi como rei de Israel. Eles levavam o azeite, um chifre, para que pudesse ungir aquele que Deus escolhesse. Quando o rei era investido no seu posto, recebia também essa unção do azeite sagrado. O óleo era usado no castiçal, com a finalidade de produzir luz, em Êxodo 27, versículo 20. Assim, o óleo representa a luz para iluminar a casa de Deus e do seu povo. Veja bem, um dos símbolos interessantíssimos do Espírito Santo é o óleo. O óleo era usado no castiçal, com a finalidade de produzir luz. Assim, o óleo representa a luz para iluminar a casa de Deus e do seu povo. Por isso que quando Jesus perguntou àquelas 10 virgens se elas tinham, o noivo perguntou a elas se elas tinham azeite, elas tinham que ter essas características: vestes brancas, ser virgem, e também tinham que ter azeite em suas vasilhas, para que quando o noivo chegasse, não viesse pegá-las despreparadas.
que segundo a história judaica, o noivo vinha à noite. E elas tinham que acender suas lamparinas e ir ao encontro do noivo. Hoje, o azeite representa para nós a unção do Espírito Santo. Por isso que, na casa de Deus, para que ela possa ter luz, precisa-se ter azeite no castiçal. Como alimento, tinha grande importância também o azeite. Se vê na história da viúva de Sarepta, que tendo em casa farinha e azeite, podia enfrentar 3 anos de seca. 1 Samuel, 1 Reis, capítulo 17, versículo 12 ao 14. Ainda o óleo era empregado como remédio. O bom samaritano aplicou azeite e vinho nas feridas do homem, em quem encontrou na estrada. São Lucas capítulo 10, versículo 34. Isaías compara a condição de pecado e feridas e chagas que não foram amolecidas como o óleo. Isaías capítulo 1, versículo 6. O Espírito Santo ungiu a Jesus para realizar o seu ministério. Isaías capítulo 61, versículo 1, e o cumprimento da profecia em São Lucas 4, versículo 18. E por meio dele somos agora ungidos por Deus. O que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21, a parte B, e o versículo 22. Como o sacerdote ungido com óleo se santificava, nós somos santificados pelo Espírito Santo. Veja na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. O óleo era alimento e remédio, o Espírito Santo nos fortalece e dá poder. O óleo era alimento e remédio, porém, também veja bem o objetivo do óleo. É nos fortalecer e também nos dar poder. Igualmente, a unção representa a luz de Deus, para crescer no conhecimento da sua vontade. Sim, o azeite, a unção, representa para crescer no conhecimento da sua vontade, representa a unção. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. A unção que nós recebemos de Deus fica em nós, fica em vós, amados ouvintes que estão me ouvindo. E essa unção é que te dá poder para o ministério cristão, para você pregar, para você cantar. Você depende dessa unção. E se você buscar com fé, sem desanimar, ir aos que vendem e comprar, como aquelas 10 virgens que Jesus recomendou, porque as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. As prudentes disseram, vai aos que vendem e compre. Aonde se compra azeite? Na madrugada de oração, nos montes, no sábado de consagração na igreja, levando uma vida de leitura bíblica, lendo a Bíblia diariamente, se santificando, se consagrando. Fazendo isso, você terá um vaso cheio de unção. Terá uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. São Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus disse, o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda o Pai não foi glorificado. São João 3,33, a Bíblia diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Quem muito busca, muito recebe. Por isso que Jesus disse, pedir, dar-se-vos-á, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, se abre. E se você pedir o Espírito Santo, ele vai te conceder, sim. Peça, porém com fé, não duvidando. E glorificando a Deus em todo o tempo. Com a unção, eu também quero relatar mais um texto na primeira carta de João, capítulo 2, e versículo de número 27. Como com a sua unção vos ensina todas as coisas, não necessita que alguém vos ensine. Não. O Espírito Santo, ele te guia, ele te ensina e é o melhor professor do mundo. Como Jesus foi aos seus 12 discípulos, assim o Espírito Santo é para nós hoje. Dúvidas, questionamento, fraqueza,
Peça ajuda ao Espírito Santo, ele irá te fortalecer. Como óleo, ele irá te ungir. Como roupa, ele irá te revestir. Também quero falar sobre o terceiro símbolo do Espírito Santo, o vento. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sim, todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Assim é o Espírito Santo, quando nos guia. Ninguém consegue resistir o Espírito Santo. Quando Paulo menciona numa das suas cartas, dizendo assim que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, está falando do espírito humano. Todo ser humano é tricotomista, tendo corpo, alma e espírito. Não estava falando do Espírito Santo. Porque o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém consegue dominar o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Como o vento que assopra em todas as direções, o Espírito Santo age de muitas maneiras. Sim, o Espírito Santo tem as suas multiformas, muitas maneiras de agir e atuar na vida do crente. O vento pode ser entendido como ar, que para encher um vaso, um ambiente, é bastante que esteja vazio, e o ar entra naturalmente, e logo está cheio. Na exortação de Paulo à igreja de Éfeso, enchei-vos do Espírito Santo, a única coisa que o crente tem a fazer é esvaziar o seu coração de todo o pecado, dos maus hábitos, da negligência. Então o Espírito Santo o encherá completamente. Muita gente que leva uma vida de pecado, de imundícia, de pornografia, de tantas outras coisas abomináveis aos olhos de Deus, e diz que tem o Espírito Santo. Não conheço esse tipo de espírito. O Espírito Santo, ao qual eu prego e ensino, ele entra no nosso coração, limpa a casa, faz morada e habita dentro de nós. E nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo não faz e não divide parede e meia com o diabo, não. Engano seu, nem com o mundo. E nem com a carnalidade desse mundanismo. Não. O Espírito Santo habita onde há liberdade para ele. Veja bem, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi ouvido um som como de um vento impetuoso, Atos 2, versículo 2. Quando sopra o hálito do Senhor, a erva se seca e cai as flores, e o povo é a erva. Capítulo 40 do profeta Isaías. Isaías, capítulo 40, versículo 7. O Espírito do Senhor veio dos quatro ventos e soprou sobre aqueles ossos secos e eles reviveram. Ezequiel 37, versículo 9 ao 10. Pelo sopro do Espírito Santo, o pecador se convence e aceita Jesus, e o crente vence o pecado e se aproxima de Deus. Interessante nessa passagem do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 9 e 10, que o Espírito vem dos quatro ventos. Essa visão que o profeta Ezequiel teve falava da situação espiritual de Israel. Eles estavam sequíssimos, estavam divididos, mas quando o Espírito Santo vem, os ajuntou e se tornou-se um grande exército. Somente o Espírito Santo pode nos capacitar. E um dos formatos dele, um dos símbolos dele é o vento. Vejamos também, amados, a pluralidade dos nomes do Espírito Santo. Os nomes do Espírito Santo estão relacionados à sua obra e caráter. Entre os hebreus, o nome não era utilizado apenas para distinguir as pessoas, mas também para revelar-lhes o caráter e a índole. Em Gênesis 25, versículo 26, vejamos, pois alguns dos nomes do Espírito Santo. Nomes do Espírito Santo relacionados à Trindade. Na palavra de Deus há vários nomes
que descreve a deidade do Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito de seu Filho, Gênesis 1, versículo 2, Isaías 11, versículo 2, Gálatas 4, versículo 16, Filipenses 1, versículo 19. Encontramos também nomes que relacionam o Espírito Santo diretamente a Deus e a Jesus. O Espírito de Jesus. Eu relatei no texto anterior, agora eu quero comentar o Espírito de Jesus. Atos 16, versículo 7. O Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6, versículo 11. O Espírito de Jesus, o Espírito de nosso Deus. Aí cai por terra toda a doutrina do unicismo, toda a crença do unicismo. Vejamos bem como Consolador o Espírito Santo. Como Consolador. Este é um dos nomes mais conhecidos do Espírito Santo, como Consolador. Ao ouvirem o Senhor anunciar a sua ascensão, os discípulos ficaram preocupados. Quem haveria de ajudá-los? O Mestre Jesus disse: aquietai-lhes os corações, assegurando-lhes que não ficariam órfãos. Nós também não estamos sós nesse mundo que está contaminado pelo pecado. Não estamos sós, não. No mundo onde jaz no maligno, no mundo onde impera a pornografia e muitas desgraças ao qual Satanás tem controle. No mundo que o maligno, no momento presente, tem controle. Não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Contamos com a doce presença do Espírito Santo. Jesus prometeu aos discípulos, dizendo assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus já era um Consolador. E ele disse: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Ele está conosco. Você tem sentido a meiga presença do Consolador? Você que está me ouvindo nesse CD, amado ouvinte, pode sentir a plena presença do Espírito Santo do Consolador. Se você está triste, ele irá te consolar. Se está abatido, ele vai te fortalecer. Se você se sente fraco, ele vai te fortalecer. Se você está triste, chorando, ele vai secar tuas lágrimas. Você não está sozinho nesse mundo de treva onde o maligno tem domínio. O Espírito Santo, o meigo e doce Consolador, está conosco. No grego, a palavra Consolador significa Paracleto. E segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Paracleto é alguém chamado a ficar ao lado de outro para ajudar. Sim, o Espírito Santo está ao nosso lado para nos ajudar. Nas nossas fraquezas e dependências, ele está conosco para nos ajudar, nos fortalecer. O amado e doce Espírito Santo. Falaremos também sobre o Espírito da Verdade. O Consolador tem como missão revelar a verdade de Deus em Jesus Cristo. São João 14, versículo 6. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. São João 16, versículo 8. Levando-o a crer na única verdade, Jesus Cristo. Sim, por isso que muitas pessoas estão aí, muitos que estão se apostando da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores, às doutrinas de demônios, se distanciando da verdade, diz não tem esse espírito. Porque se tivesse esse espírito, o espírito da verdade, não andariam na mentira. Uma característica para você identificar se o cidadão é um verdadeiro cristão, se ele anda na verdade. Se ele anda na verdade, você pode ter certeza que ele tem o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Falaremos também de mais uma qualidade do Espírito, o Espírito da graça. Sim, o Espírito da graça. Sem o Espírito Santo não há arrependimento. Sim, sem o Espírito Santo não há arrependimento de pecado. Ninguém se convence dos seus pecados, se não for por meio do Espírito Santo.
É Ele quem nos convence dos nossos erros. Sem arrependimento verdadeiro, não há salvação. Jesus Cristo não pode salvar ninguém que não se arrependa de verdade dos seus pecados. O arrependimento tem que ser de coração, com sinceridade. E o Espírito da graça, o Espírito Santo, nos dá força para abandonar nossos pecados. É Ele que nos convence dos nossos erros. Sem arrependimento verdadeiro, não há salvação pela graça que há em Cristo Jesus. O Consolador comunica a graça de Deus a nós. Sim, quem que nos comunica a graça de Deus, a salvação oferecida através de Jesus Cristo, ao qual não merecemos, mas pela bondade e misericórdia de Deus o Pai, Deus deu o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. E por isso que Jesus diz que a salvação, Paulo relatando aos Gálatas, diz que a salvação é pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É presente de Deus, é dádiva de Deus. O Consolador comunica essa graça de Deus a nós. Texto relatado na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 29. E no antepenúltimo livro dos profetas menores, que é Zacarias, capítulo 12, versículo 10, relata também dessa grande e maravilhosa graça. O Espírito Santo também, além de ser conhecido como o Espírito da verdade, o Espírito da graça, também conhecido como o Espírito da vida. Sem o Espírito Santo estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele operou em nós o novo nascimento e deu-nos nova vida em Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. É o Espírito da vida. Por isso que o cristão que aceitou a Jesus, tendo o Espírito da vida, ele tem a alegria da salvação no seu coração. Eu não acredito que alguém que aceitou a Jesus, que diz que tem o Espírito da vida, vive uma vida triste, deprimida. Se você tem o Espírito da vida, você já não está mais morto, porque você tem vida e você sente o desejo, porque você tem a vida eterna. Quando você aceitou a Cristo e recebeu o Espírito da vida, você sente as alegrias da vida e vida eterna. As coisas velhas já se passaram. Meu irmão, se você diz que está em Cristo Jesus, mas ainda tem desejo das coisas do mundo, da pornografia, das brigas, da imundícia, da televisão, de quando você era machão, fazia isso e aquilo, você é uma velha criatura ainda. Mas quem está em Cristo Jesus e tem o Espírito da vida, abandona e mortifica essas coisas. Falaremos também sobre os símbolos bíblicos do Espírito Santo, relatando mais um pouquinho sobre os símbolos. A Bíblia e os símbolos. Sim, a Bíblia e os símbolos. Os símbolos. A palavra de Deus é rica em linguagem simbólica. A palavra de Deus, ela é rica em linguagem simbólica. Uma das maneiras de Deus mais se identificar aos hebreus era através das simbologias. Quando Deus fala conosco, não fala através de letras ou números, ele fala conosco através de figuras, através de símbolos. A Bíblia, ela é rica em símbolos, em linguagem simbólica. Por isso precisamos da hermenêutica e da exegese para termos uma compreensão real e correta do texto bíblico. Muitos, por desconhecerem esta linguagem, acabam criando e atribuindo figuras e símbolos impróprios ao Espírito Santo. Para se compreender os símbolos, é necessário interpretá-los dentro de seu contexto de origem. Observe bem isso, faça uso da hermenêutica e da exegese, para que não venha cair em contradição e até mesmo numa heresia. Jesus utilizou alguns símbolos. Sim, o mestre utilizou-se dos símbolos para ilustrar verdades espirituais a respeito da sua missão aqui na Terra.
Por exemplo, São João 6, versículo 35, Jesus diz que ele é o pão e a água. São João 8, versículo de número 12, Jesus diz que ele é a luz. São João capítulo 10, versículo 9, ele diz que ele é a porta das ovelhas. São João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus, a própria Bíblia, a palavra de Deus é representada por vários símbolos. Em Hebreus 4, versículo 12, como a espada do Espírito. Como a espada, a Bíblia é mais penetrante que a espada de dois gumes. E Efésios 6,17 também é comparada com a espada do Espírito. Por outro exemplo, o Salmo de número 119, versículo 105, é comparado com a lâmpada. E em Jó, capítulo 23, versículo de número 12, é comparado como alimento. Em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, a palavra de Deus é comparada como leite. No Salmo de número 19 e verso de número 10, é comparada como mel e também é comparada como ouro. Jesus utilizou-se de vários símbolos. A palavra de Deus também é utilizada e é conhecida por vários símbolos. Por isso que devemos ter grande discernimento dos símbolos para que possamos compreender o que Deus quer falar conosco. O símbolo bíblico é uma figura cuja função é revelar uma verdade moral ou religiosa. Através do símbolo, a verdade bíblica é ensinada de modo objetivo. Pois bem, vamos para o terceiro tópico. Os símbolos do Espírito Santo. Eu mencionei alguns anteriormente, quero falar agora de outro símbolo que é o fogo. Em Lucas capítulo de número 3, versículo 16, no Antigo Testamento o fogo fazia parte da liturgia hebreia. Sim, no Antigo Testamento o fogo fazia parte da liturgia hebreia. Simbolizava a presença de Deus, a purificação e o juízo divino. Em Êxodo capítulo 3, versículo 2, Salmo de número 50, verso 3, Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 7, em Lucas capítulo 3, versículo 16, o fogo é apresentado como elemento purificador na vida de quem recebe o batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, em Atos 2, línguas repartidas como que de fogo. O Consolador ajuda-nos a viver em santidade, pois em nós efetua a santificação, como diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Já regenerados pelo Espírito Santo, tornamos nosso corpo templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, versículo 19. Templos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Isso significa que todas as nossas ações devem visar a glória de Deus. Ao sermos redimidos do mundo, passamos a pertencer unicamente a Ele. Deixe que o fogo do Espírito queime-lhe toda a impureza da sua vida, todo o pecado, toda a imundícia, fazendo real a presença de Deus em sua vida. Falaremos de outro símbolo que é a água. Água, rio, chuva. Também, tudo está dentro do próprio contexto água. Água, rio e chuva. Em João capítulo 7, versículo 37 ao 38, Jesus fala sobre a água. É vital. A água é vital para a natureza. Sim, a água é vital para a natureza. O planeta nosso tem 70% de água, 30% de terra, 68%, segundo a geografia, é de água salgada e 2% de água doce. E segundo alguns teólogos, dizem que até 2050 haverá escassez e seca total de água. Cumprimento bíblico também da volta de Jesus. Mas não é um assunto que eu estou relatando. Sem ela, o ser humano não vive. Deus utiliza-se desse elemento indispensável à existência
para mostrar que o Espírito Santo sacia toda a nossa sede espiritual. O Espírito Santo sacia toda a nossa sede espiritual. No plano espiritual, água, rios e chuva simbolizam o mover do Espírito na vida dos que recebem a Cristo. Sim, veja lá, São João capítulo 4, versículo 14. A renovação que a água produz significa a operação miraculosa do Espírito Santo na vida do homem, e produzindo a regeneração e vivificação espirituais. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, em Isaías, capítulo 44, versículo 3, o Senhor promete derramar água sobre o sedento. Isaías 44, versículo 3. Derramar água sobre o sedento. Os rios sobre a terra seca. O profeta falava, não era acerca totalmente de rio ou de água no sentido literal da palavra. O profeta falava a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre uma geração vindoura. A profecia começou a cumprir-se no dia de Pentecostes e prossegue através do movimento pentecostal. O maior avivamento da história da igreja cristã foi ali na cidade de Jerusalém, no terceiro andar daquele cenáculo, onde Deus derramou poderosamente do seu Espírito água, chuva, sobre aqueles 120 irmãos. Falaremos também sobre outro símbolo que seria o selo. Em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Segundo o pastor Antônio Gilberto, nos tempos bíblicos, o selo era usado para designar a posse de uma pessoa sobre algum objeto ou coisa por ela selada. O selo indica propriedade. Sim, o selo indica propriedade, posse. Fomos selados pelo Espírito Santo. Significa que somos propriedade do Espírito Santo. Você, irmão, amado ouvinte, é propriedade do Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo. Você é propriedade dele. Você é exclusivo dele. Em você ninguém toca, porque você é dele. Quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, passamos a ser exclusivamente do Senhor e ser selado e marcado com o Espírito Santo. Hoje, pela fé, somos propriedade particular de Deus. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, subiremos com ele, pois o Senhor virá buscar aqueles que lhe pertencem, aqueles que têm o selo. Como podemos ter certeza de que fomos selados? Essa é uma pergunta boa. Como podemos ter certeza de que fomos selados? Segundo as Escrituras, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que pertencemos a Deus. É interessante, quando eu encontro um irmão querido de muitos anos, eu vejo ele e sinto testificação de espírito, porque o Espírito Santo também está sobre a sua vida. Paulo mencionou isso em Romanos 8, versículo 16. Segundo as Escrituras, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que pertencemos a Deus. Não podemos nos esquecer que o Espírito Santo também é o penhor da herança celestial. Ele é o penhor da herança celestial. Em Efésios capítulo 1, versículo 14, isso é a garantia de que receberemos a nossa herança. Essa é a garantia. Quando você tem o Espírito Santo, tem o selo, tem o penhor, é a garantia de que receberemos a nossa herança. É a garantia de que nosso trabalho não foi vão no Senhor, pois somos cordeiros de Cristo, como menciona Paulo em Romanos capítulo 8, em versículo 17, a partir do versículo. Os símbolos que representam a pessoa do Espírito Santo como elementos da natureza são fogo, água, rio e chuva, e outros mais. Pois bem, amados,
Vamos à conclusão deste assunto. Mediante o estudo dos nomes e símbolos do Espírito Santo, aprendemos mais sobre a sua obra, seu caráter. Quando entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, crendo nele como Salvador pessoal, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ele é a nossa garantia de que somos do Senhor, pertencemos a Deus. Vivamos então de maneira santa e agradando ao Senhor e ao Espírito Santo que habita em nós. Pois bem, o Espírito Santo como ensinador, ele leva o crente a toda a verdade, ajuda na interpretação e compreensão correta da palavra de Deus, dando continuidade à obra iniciada por Cristo no mundo. Em Mateus 10, versículo 20, e São João capítulo 14, versículo 26, e primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito Santo como Consolador. A obra do Espírito Santo inclui o seu papel como Espírito da verdade que habita em nós. Ele ensina todas as coisas e faz lembrar tudo o que Cristo disse, além de consolar-nos. São João capítulo 14, versículo 16 e versículo 26. São João capítulo 15, versículo 26. Como promessa, ele é o penhor que garante a nossa herança futura em Cristo Jesus. É a garantia de Deus de que a igreja é propriedade exclusiva dele, operando poderosamente no corpo místico de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Deus abençoe a todos. Eu fiz agora a conclusão desse estudo bíblico. Deus abençoe a todos, guardando-os debaixo da sua proteção. Busquem oração, consagração e jejum. Tenham uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Quero deixar meus contatos. Meu telefone é o 3666-9232. E também espero, caso queira entrar em contato conosco para estudos bíblicos, pregações, palestras, seminários, além de fazermos conferências sobre o Espírito Santo, fazemos também conferências sobre o Apocalipse, sobre a área da escatologia, sobre casamento e angelologia e outros assuntos. Deus abençoe a todos e que a graça de Cristo Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e Deus abençoe a todos. Amém.